Abra, por favor, sua Bíblia na Epístola de Judas, capítulo único, verso 3. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse. E nós vamos ler juntos o versículo 3 dessa epístola, que é um capítulo só. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida como o trilho da nossa reflexão. Antes de começar a leitura, que eu vou fazer na Nova Almeida atualizada, eu só queria lembrar que domingo passado eu preguei uma mensagem aqui intitulada A Responsabilidade de Crer. Mostramos que crer é uma decisão, que embora a fé venha de Deus, Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Embora a fé seja uma dádiva de Deus, o homem é responsável por usar aquilo que Deus entrega, por fazer com que aquilo que ele recebeu de Deus se desenvolva. E depois de ter construído isso, nós terminamos dizendo: se quiser saber como ter mais fé, foto domingo que vem, Então não é necessariamente uma série, mas as mensagens elas se mesclam e eu posso chamar isso de uma continuação do assunto. Então vamos lá, Judas, capítulo único, verso 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu queria que a gente desse destaque a uma chamada especificação que é feito aqui, que é o motivo da exortação. Ele diz: exortá-los a lutar pela fé. Se não for pedir muito, repita comigo: lutar pela fé. Só mais uma vez, como se você tivesse tomado café da manhã. Vamos lá. Lutar pela fé. Por que a turma acha que tomar café faz a gente falar mais forte a frase? Eu não sei, Mas é espontâneo, a frase saiu. Vamos lá. Judas, ele diz: enquanto eu estava aqui me empenhando, considerando o que escrever, senti, e esse sentir não é um sentimento humano qualquer, Considerando que nós temos parte da Escritura, da inspiração divina, senti claramente um direcionamento de Deus a exortar vocês, por meio dessa correspondência, dessa carta, a fazer algo: lutar pela fé. Agora, não é só lutar pela fé, ele diz que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se a gente pegar só a expressão lutar pela fé sozinho, ela poderia, inclusive com o contexto do versículo seguinte, que é Judas 4, talvez remeter à ideia de que nós estamos falando de questões apologéticas, a proteção do conteúdo doutrinário, porque na sequência ele afirma: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Se a gente olhar só o versículo seguinte, o contexto imediato, pode ser que está falando da fé como uma expressão de vida cristã, mas muito mais relacionada ao que acreditamos como doutrina. Na verdade, quando nós olhamos para a orientação de Judas, ela é mais profunda. Quando ele diz a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, ele está dizendo: Deus deu uma fé só para todos os santos em todas as épocas. Quando chega o verso 20, por exemplo, de Judas 20, ele vai dizer o seguinte: edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, e aí vem a afirmação, orando no Espírito Santo. Quando ele diz vocês, meus amados, edificando-se sobre a fé, a palavra edificar é construir, Chamamos de edifício um prédio, uma construção. Como se constrói sobre a fé? Aqui ele não está falando meramente de proteger a doutrina. Ele está falando de uma fé que se fortalece, de uma fé que aumenta. Por quê? As experiências extraordinárias de fé que lemos ao longo da Escritura não foi algo que Deus deu ou aleatoriamente, ou sorteou uns poucos privilegiados, Eu não sei você, mas eu desde garoto, lendo as histórias de fé na Bíblia, eu ficava enlouquecido. Você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, a palavra fé quase não aparece. Mas quando você pega Hebreus 11, o que nós chamamos a galeria dos heróis da fé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, atos de fé de cada um deles, a ponto do escritor dizer: me faltará tempo se eu for falar de cada um deles. Todos eles, que são ali mencionados, viveram experiências extraordinárias com Deus.
Mas será que a fé foi uma dádiva única de Deus para alguns poucos indivíduos selecionados viverem algo espetacular e o resto de nós apenas ficar babando na experiência deles sem poder ter acesso a isso? Eu quero te garantir que não. A mesma fé que Deus deu aos santos do Antigo Testamento, a mesma fé que Deus deu aos santos do Novo Testamento, é a fé que de uma vez por todas foi dada a todos. Mas quando Judas está dizendo lute por ela, ele está dizendo não ache você. Se você apenas ficar sentado de forma passiva, essa fé vai cair sobre você como uma fruta madura cai da árvore. Basicamente, nós precisamos entender, a fé procede de Deus. Mas o que eu e você fazemos com aquilo que recebemos de Deus é outra conversa. Já falamos que temos a responsabilidade de exercitar a fé, de fortalecer a fé na semana passada, mas hoje eu quero te desafiar a realmente batalhar por isso. Eu queria, além de reconhecer o quão essencial é a fé, né, o que temos feito ao longo desse tempo, falar especificamente sobre o uso dessa fé diante de circunstâncias. Evidentemente que a fé em Deus não se limita apenas a vencer problemas. Nós sabemos, né, que a Escritura diz, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástimas, os mais infelizes, porque a nossa fé é para algo muito maior do que somente intervenções de Deus nessa vida. O que nos aguarda na eternidade é ainda melhor. Mas quando ele diz que é só para essa vida que esperamos, ele não está dizendo que não podemos esperar intervenções de Deus aqui agora. Aliás, em 1 de João 5, a Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando eu e você enfrentamos adversidades, quando eu e você enfrentamos circunstâncias difíceis, a forma de experimentar a intervenção da parte de Deus, de andarmos em vitória, segue sendo por meio da fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém recebe coisa alguma de Deus. Tiago é claro, ele começa falando, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas na sequência ele diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nós já afirmamos aqui semana passada que Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Romanos 5,2 diz que é pela fé que nós temos acesso à graça, aos depósitos da graça. Se queremos viver abundância, se queremos viver intervenções de Deus, precisamos entender isso. E eu não sei você, mas desde a minha adolescência havia dentro de mim um clamor, o desejo de experimentar aquilo que outros que viveram antes de nós, ou mesmo no nosso tempo, em outros lugares do mundo, estavam experimentando em termos da intervenção de Deus. Quando ele diz batalhar pela fé, que de uma vez por todas, a primeira ênfase que eu quero dar, esse é o meu primeiro tópico, é que a mesma fé do início deve ser preservada. Sabe, ler os milagres de Jesus é algo incrível, fantástico no Novo Testamento, mas muitas vezes nós ficamos pensando, ele viveu isso tudo porque era Jesus. Esquecemos que ele mesmo disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Jesus está dizendo, a fé pode nos levar a viver isso. Nós vimos semana passada que o pai daquele menino endemoniado fala para Jesus, trouxe meu filho para os seus discípulos, eles não puderam. Se o Senhor pode, resolve aí. Ele está transferindo. Jesus pega a batata quente, joga de volta no colo dele, diz, se podes. Jesus literalmente remedou ele e diz, tudo é possível ao que crê. A possibilidade que acessa o poder de Deus, portanto a possibilidade não depende meramente do Deus que agirá, depende de quem crer, porque é por meio da fé que nós acessamos esse poder. Então nós sabemos da importância de crer, mas precisamos entender, não é apenas crer de qualquer forma, não é crer com qualquer tipo de fé. Nossa fé, e eu quero provar isso ao longo do tempo, ela deve crescer e se desenvolver. Mas a primeira coisa que a gente precisa focar aqui é que aquela mesma fé que os apóstolos tiveram é a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É a fé que deve ser preservada. É uma fé que nos leva a viver o sobrenatural. Quantos estão acompanhando? Diga amém. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, falei que eu tinha um grito na minha alma que fazia eco de Gideão. Ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. A gente fica imaginando que é um anjo de Deus te aparecer. Não é a mesma coisa que o vizinho te dando bom dia no portão de manhã, tipo, normal, acontece toda hora. A Bíblia fala de pessoas que ficavam apavoradas diante dessa manifestação. Eu fico pensando se eu teria coragem de responder um anjo que me aparecesse. Mas o Gideão retrucou o anjo na hora. Quando o anjo do Senhor diz, o Senhor é contigo, homem valente, ele diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Isso é o grito de um indignado, de um inconformado. Se o Senhor é conosco, então cadê a unção de sinais e maravilhas da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, por que é que nós não estamos tendo as mesmas experiências? Se o Senhor é conosco, onde está o mover? Onde está o sobrenatural? O que você precisamos entender é que Deus não faz acepção de pessoas.
Eu nunca aceitei a ideia de Deus ter filhos prediletos, a menos que fosse eu, aí eu poderia abrir uma exceção, né? Porque cada vez que você olha para alguém que experimentou algo, eu e você precisamos entender, aquilo é um convite, ou deveria ser um convite para mim e para você. Eu e você também podemos experimentar, eu e você também podemos acessar. E a Bíblia nos faz olhar para esses que viveram algo mais e diz: imite a fé que eles tiveram. Ou seja, é a mesma fé que foi dada aos santos. Nós não podemos simplesmente permitir que ela se dilua. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que no tempo do fim ia ter uma escassez, declínio da fé. Uma coisa é Deus sinalizar o que as pessoas num comportamento negligente fariam, e outra é confundir isso com a vontade de Deus. Evidentemente que nós temos declarações bíblicas sobre isso. Lucas capítulo 18, verso 8, o próprio Jesus pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, e não tem algo mais final do que isso, a vinda de Jesus, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus já estava sinalizando: quando eu voltar, fé será artigo escasso, raro na terra. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Vai ter gente enfraquecendo da fé, perdendo a fé, claro que sim. Agora, esse é o plano de Deus? Não. Deus está sinalizando uma baixa resposta da humanidade ao seu propósito. Assim como quando a Bíblia diz: por se multiplicar no tempo do fim a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não significa que ele queria que o nosso amor esfriasse. Pelo contrário, a mensagem você vê desde o início é: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se as pessoas estariam falhando em relação ao amor, não significa que Deus espera que eu e você falhemos. Quem está entendendo? Então a exortação de Judas é muito apropriada, até porque ela já é escrita numa geração que está vivendo uma grande e intensa prática de fé. Ele está dizendo: lutem para preservar o mesmo tipo de fé. Agora, quando falamos a respeito disso, e a palavra traduzida aqui, lutar, epagonizomai, ela significa literalmente contender. Algumas traduções dizem: eu quero exortar vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. O tema da minha mensagem hoje é: lute pela fé. Lute por mais fé do que aquilo que você já tem. Aliás, vamos entender o que é que nós já temos e o que é que nós temos que fazer com o que a gente já tem. Esse é o meu segundo tópico. Só para efeito didático, né? A primeira abordagem nossa aqui é que a mesma fé do início deve ser preservada. E a minha próxima agora eu vou pedir para você repetir só para te ajudar a memorizar. Diga comigo: a fé deve crescer e se desenvolver. Quando a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está falando tanto da salvação como da fé que acessa. Aí tem gente que diz: não, se é o dom de Deus eu não faço nada, é Ele que faz tudo. Então, por que razão nas Escrituras Deus se queixaria, reclamaria, protestaria de pessoas que não estão crendo? Se a fé é um ato unilateral da parte dele, ele que resolva tudo e não reclama de nada depois. Na verdade, nós precisamos entender sempre o desenho completo. O homem jamais terá fé sem o que Deus, em primeiro lugar, faz. Isso não significa que Deus fez tudo. Há o que eu e você devemos fazer com aquilo que Ele nos oferece. E o desenho bíblico a ser entendido é: Romanos capítulo 12, verso 3, fala: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia diz que Deus reparte uma medida de fé. Isso não significa que a medida de cada um é diferente. Essa palavra aqui traduzida medida no original grego é metron. O que significa a palavra metron? Nós temos a influência disso nas línguas latinas. No português nós usamos como metro, mas ela significava medida ou vara gradual para medida, uma régua grande para medir metros. Basicamente, a Bíblia não está dizendo que Deus deu uma medida para um, outra medida para outro. O que Ele dá para cada um de nós é uma medida. Todos têm acesso a uma medida. Isso significa que você já tem toda a fé que podia ter? Não. Você tem algo para começar. E agora você precisa fazer algo com aquilo que você recebeu. Como sabemos disso? Em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3, ele diz: pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Ele não só fala de crescer, mas ele fala de um crescimento progressivo. Ao ver da revista atualizada, em vez de traduzir cresce cada vez mais, traduziu cresce sobremaneira. Eu, curioso, fui xeretar, e a palavra no original grega, traduzida como sobremaneira, é hiperauxano, e ela significa aumentar sem medida, crescer extraordinariamente. Basicamente, né, o apóstolo Paulo estava falando aos Tessalonicenses: a fé de vocês cresce pra caramba.
E diz, mas está crescendo é muito. Como diria o mineiro do interior, está crescendo com força, né? Nós precisamos entender que a fé, ela não apenas pode, ela deve crescer e se desenvolver. Na semana passada nós abordamos aqui o mal entendido de Lucas capítulo 17. Quando Jesus disse, se tiverem fé como grão de mostarda, vocês vão dizer para essa moreira, arraiga-te daqui, planta-te, né, do lado de lá e será assim. E aí você vê pessoas interpretando como se Jesus estivesse falando do tamanho da fé. Aliás, a NVI, a Nova Versão Internacional, uma tradução que eu gosto, né, que nos ajuda a elucidar muitos textos, mas porque é uma tradução por equivalência, não por literalidade. Ou seja, além de traduzir, tenta explicar. Às vezes fala demais na explicação e pode não ser precisa. Ela traduziu esse texto, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um conceito equivocado antigo dentro da igreja. Por que eu digo equivocado? Se uma fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, abordamos isso semana passada, resolve tudo, por que motivo nas escrituras Jesus condenaria várias vezes os discípulos por uma fé pequena? Mateus capítulo 6, verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Ele não está elogiando eles. Mateus capítulo 8, verso 26, porque vocês são tão medrosos, homens de pequena fé. Mateus 14, 31, por Pedro, depois de duvidar ao caminhar sobre a água, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 16, 8, por que é que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Se uma pequena fé resolve tudo, ela seria motivo de elogio, não de confronto. Por outro lado, nós temos exemplos de uma fé grande. Mateus 15, 28, Jesus falando com aquela mulher sirofenícia, cananeia, e diz, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E Mateus 8, 10, referindo-se a um centurião que vem pedir a Jesus para que cure um dos seus servos. A Bíblia diz, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Por que diz nem mesmo Israel? O homem era um gentil. Jesus está falando, esperava-se que na comunidade de Israel, esses que têm aliança, que receberam a lei, que têm visto as intervenções do Todo-Poderoso, tivessem uma fé decente. Nem no meio desses que tem um histórico de relacionamento com Deus, eu vi uma fé do nível que eu encontrei nesse homem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 2, ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover montes. O que move montes não é a fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda. Ele fala tamanha fé. Isso no interior do Paraná a gente diria uma baguada, uma fé, né? Uma fezona, é uma fé grandona. Então, evidentemente, recebemos uma medida, mas o que nós temos pode ser pequeno. Essa medida pequena nisso, ela pode crescer cada vez mais, ela pode se tornar grande, e quanto maior a expressão de fé, maiores as manifestações de Deus que poderemos experimentar, até mesmo, né, esses obstáculos intransponíveis, essas montanhas poderão ser movidas. Em Atos no capítulo 6, no verso 5, falando de Estevão, um dos 7 primeiros diáconos da igreja, a Bíblia diz, então elegeram Estevão, homem cheio de fé. Essa expressão cheio de fé, né? Ele está dizendo que ele tinha a medida completa. Então a fé tanto pode como ela deve se desenvolver. A pergunta é como isso acontece? Como trabalhamos essa medida inicial recebida para que ela cresça? Nós adiantamos uma parte desse assunto semana passada, quando explicamos o significado de Jesus falar fé como grão de mostarda, que ele não falava do tamanho, ele falava do princípio. Você tem algo pequeno, quer multiplicar. Jesus diz, plante a semente e você vai colher mais do que aquilo que você tinha. A ideia que abordamos aqui semana passada foi, use o que você tem para que você possa ter mais do que aquilo que tem. O próprio exercício da fé vai fortalecê-la. Eu gostei que a fé, ela funciona exatamente como a musculatura do corpo. Se você trabalha, se você bota para trabalhar, para movimentar, para exercitar, você pode desenvolver. Se você não usa, ela atrofia. Então você pode hipertrofiar, aumentar o músculo, ou você pode atrofiar, né? Perder força e massa muscular. Tudo depende do uso. E tem muitos cristãos acomodados que não usam a fé para nada. Ela está atrofiada. Outro dia alguém falou, pastor, mas o senhor vai dizer que todos os problemas que o senhor tem, você resolve com fé? Eu falei, claro que não. Tem questões que são muito práticas e a Bíblia nos orienta a isso. Então, por exemplo, a gente não vai só aplicar fé para proteção e não fazer nada no que diz respeito a isso.
O Senhor já dizia lá em Deuteronômio, se você construir uma casa, faça um muro em derredor, para que se alguém cair do terraço, você não seja culpado do sangue. Então Deus não está dizendo que a gente se livra de tudo quanto é muro para peito para viver só de fé. Mas ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente também vai viver só do natural e que nunca vai ter fé. Então alguns cristãos falam, não, esse povo quer crer para tudo, é um exagero. E vão para outro lugar que não quer crer para nada. Entre exagero e outro, eu prefiro estar na turma que crê e ver Deus agir. Agora, ainda que você não vai exercer fé para tudo, quanto mais exercitamos a fé, mais essa musculatura se desenvolve. Agora, há algo que eu e você podemos fazer além do exercício da fé? É lógico, você acreditou em Deus, usou aquilo, funcionou, da próxima vez você diz, estou pronto para outro. Existe um fortalecimento, mas há algumas coisas que além do exercício nós podemos fazer, e esse é o tópico principal, né, da minha mensagem, o terceiro. Uma pergunta: como podemos aumentar, fortalecer a fé? E basicamente eu quero te adiantar uma resposta pronta. Eu acredito que essa é uma das ferramentas mais importantes quando falamos da vida cristã do dia a dia. As disciplinas espirituais. Final do ano passado, quando lançamos aqui meu novo livro, O Caminho da Obediência, eu lembro de compartilhar uma mensagem aqui intitulada A Bênção da Obediência. A gente termina dizendo, olha, Deus decidiu nos resgatar da maldição da lei, as consequências da desobediência, para nos levar à bênção de Abraão. É a obra de Cristo que nos empodera à obediência, e a fim de que nós recebêssemos o Espírito prometido. Nós dissemos que em toda essa preparação Deus nos deu uma nova natureza, Deus empoderou a nova natureza, colocando a presença do seu Espírito em nós, mas que isso não é automático e espontâneo. E a gente termina com a lição prática de Romanos 8, a partir do verso 5. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. E nós falamos, não adianta você ter uma nova natureza no seu Espírito e você se inclinar para o lugar da carne, que é onde ainda se encontra sua velha natureza. Sua inclinação determina quem estará no controle. E, pastor, como podemos viver a inclinação no Espírito? Nossa resposta aqui foi disciplinas espirituais. Eu amo ler a biografia de homens e mulheres de Deus, principalmente aqueles que marcaram gerações, escreveram história, se tornaram exemplos de piedade. A Bíblia fala sobre seguirmos a fé dessas pessoas. Eu amo ler essas histórias, me abastecem, me alimentam. Agora, quando eu olho para biografias que eu tenho lido ao longo de 2000 anos de história, os ícones, sabe o que todos eles tinham em comum? Todos, sem exceção, disciplinas espirituais. Pastor, o que significa disciplina? Disciplina é aquilo que você faz porque tem que ser feito, independente de ter vontade ou não. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, nessa fase nova da vida, treinando, todo dia o senhor acorda com vontade de fazer exercício? Falei, claro que não. A gente não faz só porque tem sentimentos favoráveis, a gente faz porque tem que ser feito, então você vai fazer com ou sem vontade. Curioso é que quanto mais tempo você faz, independente de ter vontade, você passa a ter vontade, sentir a necessidade, porque você está colhendo os benefícios, né? E a importância de fazer aquilo. Eu digo que com disciplinas espirituais não é diferente. Quem treinou, já treinou, sabe, quanto mais você treina, mais quer treinar, mas quanto menos treina, menos quer treinar. Basta a temporada, uma lesão, uma viagem de férias, que a gente relaxou. Daqui a pouco você já levanta. Um dia desses, minha esposa falou, você não está animado. Falei, amor, tem gente que treina na força de vontade. Hoje eu estou tentando ter força, porque vontade não tem, né? Tem hora que você já percebe, estou perdendo o ritmo. Na vida espiritual não é diferente. Quanto mais o crente ora, quanto mais lê a Bíblia, quanto mais adora, quanto mais jejua, mais quer fazer. Mas quanto menos faz, mais difícil fica. Então as disciplinas, elas precisam ser parte de algo que a gente adota como estilo de vida. E não precisa ter vontade. Um dia alguém me perguntou, pastor, todo dia o senhor acorda com vontade de orar e ler a Bíblia? Eu falei, claro que não. É o que eu faço, tendo ou não tendo vontade. Normalmente vai dar alegria de ter feito depois. E você pensa, ainda bem que eu fiz. Mas nem sempre você vai ter a vontade de fazer. Agora, quando falamos dessas disciplinas, eu quero simplificar as principais aqui. Não dá tempo de falar sobre isso, né? Honestamente, eu tenho visto as disciplinas espirituais aparecer em tantos assuntos. Essa questão da inclinação que é tão forte. O que vamos falar hoje sobre a fé, né? Que eu já comecei a escrever um outro material só sobre as disciplinas espirituais. E eu estou convicto de que nós precisamos dar mais valor a isso. Pastor, o que são disciplinas espirituais? Vamos lá. Práticas que nós precisamos desenvolver
né, no dia a dia. Primeira delas, leitura e meditação da palavra. Segunda delas, vida de oração. Terceira, louvor e adoração. Quarta, jejum. Pastor, são as únicas? Não, são as principais e as únicas que dá tempo de inserir rapidamente aqui um comentário sobre cada uma delas. Quando nós falamos de leitura e meditação bíblica, gente, nós não estamos falando apenas de conhecer, de acessar informação, de conhecer o credo. Quando falamos das disciplinas espirituais como inclinação à nova natureza, nós lembramos o quê? Quando você nasceu de novo, e Jesus explicou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando você nasceu segundo a carne, você recebeu um DNA corrompido do primeiro Adão. Quando nasceu no seu espírito, você recebeu uma nova natureza do último Adão, da nova matriz. Mas ela veio no seu espírito. E quando você nasceu de novo, assim como quando você nasceu pela primeira vez, né, na carne, você nasceu um bebê. Você tinha um potencial a ser desenvolvido, mas não nasceu com toda a coordenação motora pronta, com conhecimento, com habilidades. Éramos extremamente dependentes. Agora, espiritualmente não é diferente. 1 de Pedro 2,2 diz, como crianças recém-nascidas, tipo bebê espiritual, você tem o potencial, mas não está tudo pronto. O que eu preciso para crescer? Diz, desejem o genuíno leite espiritual a fim de crescerdes para a salvação. Para crescermos no plano espiritual, nós precisamos de alimento. Aliás, eu dei um exemplo agora há pouco sobre a musculatura da fé ser exercitada. Tem gente atrofiada porque não treina. Mas quem treina sabe que não adianta só treinar e não comer. Se você quer resultado, principalmente, não estou falando só de alta performance, mas até para hipertrofia muscular, tem que comer. Em especial, proteína, mas tem todo um combo inteligente. No plano espiritual, não adianta só dizer gente exercita, mas não come. Nós precisamos comer. Qual é o alimento espiritual? Mateus 4,4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento para o seu espírito, que é onde a fé opera. Daqui a pouco vou falar melhor sobre o fato da fé ser do espírito. Aliás, Romanos 10,17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Porque a mesma palavra que alimenta o meu espírito, que é onde opera a fé, ela alimenta a fé. 1 Timóteo 4,6, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Nutrido, alimentado, né? Palavras de fé nutrem e alimentam o quê? Sua incredulidade? É claro que não. A palavra de Deus é alimento para a fé. Ninguém vai decidir ter fé só apertando um botão imaginário. Eu já contei aqui em outro momento a história de um dia voltamos da igreja e tinha sido dado ênfase no tudo é possível que crer. E eu pergunto para minha mãe, na porta de casa, se me lembro, né, tem a fotografia do momento. Mãe, tudo é possível que crer mesmo? Sim, mas tudo, meu filho. Falei, então se eu crer que eu posso voar, eu vou voar. Minha mãe já engasgou. Não estava pronta para a pergunta. Meus filhos já me fizeram cada pergunta, que me botaram em cada aperto, né? A pergunta é, de onde vem a fé? Você não inventa a fé. A fé é uma convicção. E ela sempre é gerada pela palavra. Então se você tiver uma palavra de Deus para voar, você vai ter fé para voar. Se não tiver, você não inventa. E nós queremos ter fé para algumas coisas sem ter o que gera a convicção, o alimento da fé. Agora, quem gasta tempo diariamente nas escrituras e alimenta contínua e recorrentemente o seu espírito, ele está saindo na frente e ele está alimentando a sua fé. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, aliás, aqui eu queria mencionar a frase de F.F. Bosworth, é chamado Deão da Cura Divina. No movimento de cura nos Estados Unidos, nas décadas de 40, 50, houve um grande movimento de Deus que se espalharia pelo mundo, né, onde a igreja passou a ver curas e milagres como era na era apostólica. Perguntaram para esse cara que tinha muita manifestação de cura nas suas reuniões. Eles disseram, mesmo nas suas reuniões, parece que muitos crentes não têm fé para a cura. O que você imagina ser o motivo? A resposta dele foi, abre aspas, o problema de muitos cristãos não terem fé hoje é que alimentam seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam seu espírito com um sanduíche frio por semana. Fecha aspas. Basicamente, tem muito crente espiritualmente falando desnutrido. Eu brinco que falta vitamina B, Bíblia. Mas se alimentarmos a nossa fé, já será um grande avanço. Segunda coisa, vamos falar a respeito da oração. O pai daquele menino endemoniado que trabalhamos o conceito semana passada, decidiu usar o que tinha. Quando ele fala para Jesus, seus discípulos não puderam. Se o Senhor pode, Jesus disse, se pode, tudo é possível que crê. E joga a batata quente de volta e diz, eu creio. Ao mesmo tempo ele diz, ajuda a minha falta de fé. Basicamente, ele olha o copo pela metade e diz, está metade cheio.
mas o Senhor pode me ajudar a encher o resto. Ele decide usar o que tem, ele entende que usar o que tem é o caminho para ter mais, mas ele não deixa de clamar. Quando Jesus ensina sobre o perdão, em Lucas 17, 4, e fala de perdoar 7 vezes no dia, quer dizer, o dia seguinte o cara zerou o game, tem direito de dar mais 7 ofensas. Os apóstolos que já viram um monte de milagres, Jesus diz, aumenta a nossa fé, estão dizendo, nós não temos fé para isso. Ah, pastor, então se eu só pedir para Deus aumentar, ele vai aumentar? Não. Quando eles pediram, o Senhor também ensina como. É a hora que ele vai falar da fé como mostarda, de exercitar. Mas nós precisamos entender que quando você olha o combo da oração em toda a Escritura, tudo quanto pedides em oração, crendo, vocês vão receber. É lógico que nós devemos orar por mais fé, mas há uma dinâmica da oração em relação a essa questão de fé e incredulidade. E ela pode ser entendida no texto que nós trabalhamos semana passada. Eu me concentrei no Evangelho de Marcos, mas agora eu quero ler com você Mateus 17, 19 e 20, que fala do mesmo episódio do pai daquele filho endemoniado trazido a Jesus. Então os discípulos aproximando-se de Jesus, Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular. Agora o filho do homem já foi liberto,